fazendo uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos pedir agora a graça do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações, que Ele nos acalme, que Ele ilumine nossa mente, nosso coração, para tudo que vamos aprender na leitura do livro de hoje, para tudo aquilo que Deus quer nos mostrar através da leitura das páginas que hoje reservamos para aprofundar. Então vamos cantar um canto curtinho, pedindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Vamos cantar? Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Então eu vou falar uma oração, eu falo e você aí da sua casa repete esta oração. Espírito Santo, ensina-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Então, eu vou agora ler um trecho, uma leitura que baseia sempre, cada crise, o Anselmo Green coloca sempre uma leitura para iluminar com a palavra de Deus as etapas da crise na nossa vida. E hoje, quem quiser acompanhar, pode pegar a sua Bíblia, está no livro do Gênesis, portanto, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículos de 10 a 16. Gênesis 28, versículos de 10 a 16. Leitura do livro do Gênesis. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto.
serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo do céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: Em verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, querido irmão, querida irmã, você que está chegando agora, que está entrando no nosso canal no Instagram, nós estamos já há várias quintas-feiras fazendo a leitura do livro do Anselm Green, um monge beneditino alemão, autor de vários livros de espiritualidade, e a gente está lendo este livro, Confia em tua força os 7 dons do Espírito Santo. E esse livro, ele aborda o quê? Ele vai falar sobre as crises que a gente enfrenta ao longo da vida. Então, a gente está estudando crise por crise, etapa por etapa. Então, nós já estudamos a crise da adolescência. Semana passada nós estudamos a crise de identidade. Hoje nós vamos estudar a crise da razão. Semana que vem será a crise da meia-idade, depois a crise da aposentadoria, depois a crise do desemprego, a crise da doença, a crise do sucesso, a crise de relacionamento e a crise da fé. Essa primeira parte do livro. E assim a gente vai passando por cada etapa da nossa vida. E assim a gente vai compreendendo que crise sempre vai existir na nossa vida. Não tem como passar aqui na Terra sem ter crise. E hoje, então, nós vamos estudar a crise da razão. E eu peguei esse trecho do sonho de Jacó, porque é um trecho fundamental na vida de Jacó, mas a gente vai ver aqui, conforme a gente iniciar a leitura, que a crise da razão, Anselm Green baseia essas páginas que nós vamos ler na vida de Jacó. Então, toda a vida desse patriarca de Israel, e que é uma coluna também da fé, um homem de fé, mas não é porque ele era um homem de fé que ele não deixou de ter crises, não deixou de pecar, não deixou de falhar, não deixou de errar, como nós vamos ver aqui nestas leituras. Mas é muito bonito, porque a crise da razão não tem idade. Não significa que, porque a gente seguiu a puberdade, depois da semana passada eu falei para a juventude, hoje é uma crise que atinge da puberdade para frente, ela pode nos pegar em várias etapas da nossa vida. Então vamos ler, pensando nesse sonho de Jacó, e aqui vai entrar detalhes da vida de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó. É que depois, como você vai ver, vai ter um nome trocado por Deus, não mais Jacó, mas sim Israel. Então prestemos atenção na leitura. A crise
da razão. Aquilo que a filosofia chama de crise da razão pode ser reencontrado na história bíblica de Jacó, que começa em Gênesis 27. A filosofia entende essa crise como um raciocínio que não corresponde mais à realidade, que se tornou independente e que por isso tomou o rumo errado. Jacó representa um pensamento que quer enganar aos outros para satisfazer suas próprias necessidades. Esse é um raciocínio que se desprendeu da própria verdade. Então aqui é aquela pergunta que a gente faz nesse primeiro parágrafo. Quem nunca se iludiu na vida? A ilusão, quando a gente vê a questão do mágico, o mágico, ele trabalha com a ilusão. Ele faz a gente pensar uma coisa que não é real, ele faz a gente pensar que é real. Ele engana nossos olhos, ele engana a nossa visão. E a crise da razão é um momento da vida em que nós nos iludimos. Pensando estar fazendo a coisa certa, nós acabamos fazendo a coisa errada para satisfazer nossas próprias necessidades, não importando se aquela atitude, se aquele comportamento, aquela forma de agir não está machucando as pessoas que estão em torno de nós. E nós vamos ver que Jacó é um especialista em machucar as pessoas que estão em torno dele. Então ele vive, a partir de um determinado momento da vida dele, uma crise da razão. É uma ilusão. Eu preciso me dar bem na vida. Não importa os meios pelo qual eu vou chegar neste se dar bem. Jacó é o homem astucioso que, com sua inteligência ardilosa, consegue vantagem sobre Esaú, seu pacato irmão. Esaú é o homem da natureza grosseira, que confia em sua força física. É o irmão à sombra de Jacó. É o irmão mais velho. Jacó e Esaú são gêmeos. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce depois. Jacó parece ser bem-sucedido. Ele engana seu irmão a comprar-lhe o direito da primogenitura. E sabe com o que ele compra? Você vê como que é a ilusão. Ele compra o direito da primogenitura de Esaú com um prato de lentilha. Vocês podem ler depois ali a história de Jacó, o nascimento. Vocês vão ver ali esse momento. Por que a primogenitura? Porque antigamente a herança não era dividida entre os irmãos. Toda herança do pai passava automaticamente ao filho mais velho, filho primogênito, do sexo masculino. Então, ele vai comprar, ele é doido por esse direito, ele acha que esse direito é dele. Porém, quem nasceu primeiro, quem saiu primeiro do ventre, embora eles eram gêmeos, o mais velho era Esaú. Esaú tinha esse direito de nascença e ele consegue roubar esse direito da primogenitura. E depois ainda, ajudado por sua mãe Rebeca, porque Isaac está cego, não enxerga, ele engana Isaac, porque Esaú era peludo, ele não. Ele coloca uma pele de ovelha por sobre ele. E quando Jacó cego passa a mão ali, vê aqueles pelos, ele pensa que é o filho, e não é. E então ele compra o direito de primogenitura e consegue, de uma forma ilícita, roubar a bênção do pai. Então, ele vai agindo para satisfazer essas necessidades dele. Entretanto, de um momento para o outro, sente medo de seu irmão sombrio. Então, por causa disso, ele foge para o deserto. Lá, então, fugindo de Esaú, ele sonha com a escada do céu. Agora surge algo novo em sua vida.
Ele entra em contato com seu inconsciente. Em sonho, Deus lhe revela que sua vida será bem-sucedida e que lhe serão dados muitos descendentes para abençoar. Seu sogro, aí vem uma outra parte, a gente tem aí o sogro dele, Jacó se apaixona por Rebeca, e aí então ele vai lá fazer o casamento, propor o casamento, e Labão então vai dizer para ele: olha, você trabalha 7 anos para mim, e depois de 7 anos você casa com a minha filha. E ele trabalha 7 anos. Só que quando ele vai casar, Labão não dá a Rebeca, dá a filha mais velha. Então ele casa com a filha mais velha e vai reclamar com Labão: você me prometeu a filha, olha, eu falei que ia te dar uma filha, mas eu não falei que era a filha mais nova. Agora, se você quer Rebeca, trabalha mais 7 anos para mim. E como ele amava a Rebeca, ele trabalhou mais 7 anos. E aí, ele consegue, de ser enganado, vamos ler aqui, durante 14 anos teve de trabalhar para seu sogro. Porém, por fim, Jacó tem sua desforra dele. Ele trabalha e depois ele consegue se vingar. Ele leva consigo uma grande parte de seu patrimônio, do patrimônio de Labão. No entanto, no caminho de volta à casa paterna, o bem-sucedido Jacó é de repente assaltado pelo medo, pois é avisado de que seu irmão Esaú se aproxima. Agora ele não pode mais se esquivar dele. A fuga já não é mais uma saída. Ele tem de enfrentar e de passar pela crise. Jacó leva suas mulheres e filhos e também seus rebanhos para a outra margem do rio e retorna sozinho ao outro lado. Aí ele vai dormir de noite e lá nessa noite, durante a noite, ele trava uma luta com um anjo, com um homem. Já não se esquiva mais. Ele entrega-se à luta. Jacó vai lutar. E nenhum deles consegue dominar o outro. Quando o anjo percebe que não pode derrotá-lo, lhe dá um golpe na articulação da coxa. Na Bíblia, o quadril é o símbolo da força da masculinidade, e é lá que ele é ferido. No entanto, é exatamente como golpeado ferido que ele é abençoado e recebe um novo nome. Seu nome agora não é mais Jacó, que significa o trapaceiro, mas sim Israel, o lutador de Deus. Olha que bonito, Ao enfrentar este anjo, em outras traduções, o homem sombrio, Jacó encontra sua própria sombra. Ele lutou com sua sombra. E nessa sombra o próprio Deus apresentou-se a ele e o venceu. Jacó luta com um homem tenebroso, sem saber se pode resistir a essa luta. O combate poderia ter sido mortal, mas a contenda transformou-se para ele em bênção. Como sabemos, ele é ferido, mas exatamente como o ferido, que ele se torna bênção para muitas pessoas. Então veja só essa metáfora que a gente vai ter do anjo, em outras traduções do homem sombrio, que luta, que Jacó luta com ele. A gente interpreta aí na espiritualidade que na verdade Jacó lutava contra este lado ruim dele, porque ele está partindo para se encontrar com o irmão. Então, o irmão que ele comprou a primogenitura, o irmão que ele roubou a bênção do pai, o irmão que ele passou a perna, o irmão que ele deu o golpe, agora ele fugiu, ele passou um tempo fugido, e ele está voltando, e Esaú soube que ele está voltando e foi ao encontro dele. E aí ele não tem mais como fugir. E como que ele vai se apresentar perante o irmão? Ele trava essa luta à noite. A luta contra todos os erros que ele cometeu na vida. A luta contra todas as mazelas que ele cometeu na vida. A luta contra essa crise da razão. Eu sou bem sucedido, eu me dei bem, mas eu machuquei, eu feri pessoas, eu magoei. E agora então lutando contra este
este lado sombrio, né? Ele é machucado, ele é ferido, ele percebe, ele reconhece, mas na hora que ele reconhece que ele sai ferido dessa luta, essa luta, em vez de matá-lo, se torna em bênção. Então a Bíblia descreve a nova força que converge da crise para Jacó com uma bela imagem. O sol brilhava neste momento sobre ele, quando passou por Fanuel mancando. O sol é a imagem representativa da nova vida de Jacó. Após o combate noturno com sua própria sombra, sua vida se torna clara. Como ele enfrentou sua escuridão? Deus pode então iluminar tudo. Ele não precisa mais reprimir a sua sombra. Jacó passa pelo val de Jaboque. Atravessar um rio significa sempre, na interpretação do sonho, iniciar uma nova fase da vida. Jacó deixa seu passado para trás e caminha para um futuro cheio de esperanças. No entanto, ele claudica. Ele está mancando. Sua força física foi ferida, mas com isso sua força psíquica tornou-se claramente mais forte. Agora, ele está pronto para encontrar seu irmão, Esaú, sem medo. Os dois se abraçam e se reconciliam um com o outro. É muito bonito. Depois de toda essa luta interior, Jacó tem a força de pedir perdão ao seu irmão, de reconhecer o erro que ele cometeu, de ter passado a perna no próprio irmão. E os dois se reconciliam, porque durante a crise enfrentou sua própria sombra. Ele cresceu internamente e tornou-se capaz de se reconciliar com a pessoa da qual agora havia fugido. A crise provocou um passo de amadurecimento no qual os padrões de vida que reagiam até então foram abandonados. A crise de Jacó nos lembra que muitas vezes usamos nossa razão de maneira unilateral para alcançar nossos objetivos. Nós não estamos preparados para reconhecer a verdade. Quando a gente se ilude, às vezes até muitas pessoas se aproximam de nós e falam: pensa bem, veja o que você está fazendo, cuidado, é isso mesmo. Às vezes a gente não responde porque não quer responder. Muitas vezes também a gente é grosseiro com a pessoa e acaba de forma áspera respondendo e aí magoando a pessoa. E depois a gente vai perceber que aquilo tudo era uma ilusão, que a gente tem que perceber onde está a verdade. E às vezes a verdade não está com a gente. Teve um tempo atrás que eu falei numa homilia que nós vivemos no relativismo hoje. A humanidade passa por uma profunda crise da razão. O iluminismo, quando começou lá no século XVII, ele vinha com essa filosofia que começou com Descartes: penso, logo existo, raciocino, logo existo. Então a razão é a luz que ilumina o ser humano para se libertar das trevas. E aí rompia uma dicotomia que existia até eclesiástica, porque a igreja nunca abandonou a razão, mas a igreja sempre teve a fé e a razão. Então, tem hora que a razão nos dá a capacidade para compreender as coisas da fé, mas tem hora que é a fé que vai iluminar a razão para nos tirar da ilusão. Então, São Tomás de Aquino vai dizer que a fé e a razão são as duas asas que nos levam para o céu, as duas asas que nos colocam diante do céu, que nos elevam para Deus. A humanidade preferiu ficar com apenas uma asa, que é a da razão. E essa asa da razão, conforme foi progredindo, nós tivemos muitas coisas, frutos da razão, todo esse avanço tecnológico, avanço da ciência, avanço da medicina, avanço da informática, do computador, todas as grandes revoluções científicas que nós tivemos ao longo, desde o século XVII até hoje,
nos levaram a essa grande evolução da humanidade. Porém, a humanidade caiu no relativismo. E o que é o relativismo, padre? É a criação de várias verdades. Você já ouviu a frase, eu respeito a sua verdade, você respeita a minha verdade. Os dois que estão dialogando assim, na verdade, os dois estão na crise da razão, porque não existe meias verdades ou verdades diferentes a respeito de determinado assunto. Existe apenas uma verdade. E muitas vezes, no diálogo frutuoso de uma pessoa com a outra, e no diálogo frutuoso com a igreja, com a fé, a gente vai descobrir que a verdade, na verdade, não está do nosso lado, que foi essa luta. Porque é muito difícil a gente se libertar dos mecanismos que às vezes a nossa razão, a nossa mente cria para nos levar para satisfações pessoais. E nos levar assim, machucando, ferindo, passando a perna em outras pessoas. Então, Jacó passa por essa transformação e consegue reconhecer. E depois até peço para vocês, leiam em casa o encontro de Esaú com Jacó, que é uma coisa linda, Vai estar em Gênesis 33. Vocês vão ver ali o encontro de dois homens que passaram por profundas transformações. Olhando hoje em Jacó, essa ilusão, vocês vão ver o lindo diálogo que Jacó tem, aquele reconhecimento de tudo de mal que ele fez para a vida do irmão. Ele reconheceu. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que está com a verdade, e a verdade está com o outro. Muitas vezes a gente pensa que está com a verdade, e Jesus vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus mesmo vai dizer também, eu sou o mesmo ontem, hoje e por toda eternidade. Não existem vários Cristos com várias facetas. Existe apenas um que ilumina nossa mente, nossa razão. Então hoje a gente está aprendendo isso, a fé e a razão. Não só a razão, mas a fé junto. A humanidade está querendo deixar a fé de lado. As pessoas estão querendo deixar a fé de lado. Então, a fé e a razão, as duas asas que nos levam para Deus. A crise de Jacó nos lembra muitas vezes que usamos nossa razão de maneira unilateral para alcançar nossos objetivos. Nós não estamos preparados para reconhecer a verdade. Acima de tudo, nossa razão não quer perceber seu próprio lado sombrio. Nós a utilizamos apenas para controlar tudo em nós mesmos e em nosso ambiente. Hoje em dia, existem muitas pessoas assim. Pessoas que dão a impressão de pensar claramente, mas seu pensamento é apenas uma tentativa de fugir da própria verdade. O pensamento individual torna-se um recurso de poder, porém, não um caminho para encontrar a verdade. Se quisermos reconhecer a verdade, não podemos ignorar o lado sombroso da nossa vida. Porque a gente já aprendeu nesse livro que nós gostamos muito de negar. Quando a gente enfrenta uma crise, quando a gente se depara com algo negativo, nós temos a tendência de negar. Não existe. Então, fugir. Então, existem pessoas que passam uma vida fugindo de si mesma, fugindo desse lado sombrio. Até a gente tem vários filmes que trabalham isso. Vocês sabem, se estudar todos esses filmes de herói, eles têm um livro que é a Saga do Herói, que foi escrito, agora não me recordo o nome do autor desse livro, mas ele segue essa lógica do herói. Então a gente vai ver lá, e sempre o herói, vocês podem perceber, assistam os filmes de herói, todos eles, do passado, aí Star Wars,
Harry Potter, O Senhor dos Anéis, tantos filmes que tem por aí que a geração está assistindo, agora mais recentemente Os Vingadores e todos os super-heróis, o lado também ali da Liga da Justiça. Todo herói é aquele que passa por essa crise da identidade e a crise da razão. Ele tem uma missão a cumprir, mas ele às vezes não pensa na missão, ele pensa em si mesmo. É aquele momento que ele se fecha, e sempre tem um momento decisivo. Então, fazendo aqui um gancho aí, as sagas dos heróis, nos filmes sempre o momento decisivo é o quê? É a hora que o herói enfrenta o seu medo. E aí ele vence o medo e ele surge um novo personagem. Ele tem coragem de enfrentar um exército, de enfrentar tudo, mas naquele momento do filme ele tem que passar por aquele medo, enfrentar o medo, enfrentar o seu lado sombrio. E o medo, a gente vai perceber nos filmes, que não é uma coisa externa, é algo que está dentro dele, é uma limitação, que o faz fugir dessa realidade e criar histórias paralelas, mundos paralelos, visões paralelas. Então assim também é na vida, na nossa vida. A gente gosta de fugir dos medos, fugir das limitações, fugir das mazelas da nossa vida. Eu vejo assim, há muitas pessoas na igreja que estão há anos sem se confessar. Então, o que eu vejo quando eu me deparo com essa situação? Tem gente que está 20 anos sem se confessar, 30 anos sem se confessar. Qual que é o maior problema que tem aí? As pessoas vão dizer, é falta de conversão, é falta de arrependimento. Não. A maioria das pessoas que não procuram um sacerdote para se confessar é porque elas não estão fugindo do padre. Eu tenho medo do padre. Isso aí é uma desculpa. O medo é de si mesmo, dessa leitura que a gente está fazendo. Porque a confissão é um dos gestos mais curativos que existem na vida de um ser humano, principalmente quando a confissão é verdadeira. Quando a confissão ela é aquele ato profundo do coração do ser humano, que ele se arrepende verdadeiramente, e aí ele vai lá e ele abre, como diz os gregos, a caixa de Pandora. Ele abre aquela parte do coração que ninguém, só ele, Deus, sabe. Ele consegue explodir aquele tumor e pôr para fora toda aquela coisa que ele carregava há anos no coração. Então tem pessoas que estão há anos carregando coisas e tem que passar por esse processo, tem que lutar. E às vezes até muitas confissões as pessoas falam, padre, eu estou saindo mexido daqui. Você está bem? Às vezes pergunta para você, mas você está bem? Não, padre. Eu pensei que ia sair bem, mas estou saindo mexida. Sai igual Jacó, mancando lá do confessionário, porque pôs tudo aquilo para fora. Mas depois vai passando o tempo, a pessoa vai ganhando uma nova vida, até um novo nome. É isso. Isso é válido não apenas para o indivíduo, como também para a comunidade. Então, muitas comunidades em crise, muitas comunidades dentro da comunidade. É interessante, eu ando por aí pregando, vou ministrar encontros para sacerdotes, e qual que é o grande problema? Olhando dessa perspectiva da crise da razão, que as pessoas elas criam imagens da igreja. Então a minha igreja, o meu Jesus, imagens de Cristo. Então o meu Jesus é o correto. Igual, por exemplo, temos o Jesus da renovação carismática católica, temos o Jesus da teologia da libertação, temos o Jesus do movimento dos focolares. Qual que é o Jesus certo? O Jesus da unidade. A verdade está na unidade. Tudo que divide não vem de Deus. Então, é interessante, me vem aqui essa questão da ilusão. Diz na história da vida de Santo Antônio que uma vez ele estava rezando na capela e apareceu Jesus crucificado para ele, pedindo para ele jejuar. E aí ele começou a jejuar. Jejuou um dia,
foi lá na capela, Jesus apareceu de novo para ele, continua jejuando que está me fazendo bem, está fazendo bem para as pessoas. E ele começou a jejuar, jejuou um dia, jejuou 2 dias, jejuou 3 dias, e foi jejuando, e de repente ele começou a sentir uma fraqueza, ele começou a passar mal, ele começou a não celebrar direito as missas, começou a não fazer a pregação, não atender bem as pessoas. E aí um dia ele falou, nossa, mas esse jejum de Jesus aqui não está me fazendo bem. Aí ele olhou na oração de novo para aquele crucificado, falando assim, jejua, Antônio, jejua, Antônio. E aí o que ele fez? Ele perguntou, quem és tu que está na cruz? E aí de repente, aquele Jesus não era Jesus. O diabo apareceu na frente dele, e o diabo apareceu disfarçado de Jesus para atrapalhar a vida de Santo Antônio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente toma certas posições dentro da igreja, como se a igreja fosse um partido político, né? Como se a igreja fosse uma dimensão meramente social. Não, a igreja ela tem uma dimensão social, ela tem o seu papel na política, mas ela é profundamente o mistério da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus, a unidade. Então, nós podemos nos encantar, tem o grupo da renovação, tem o grupo dos focolares, tem o grupo mais social na igreja, mas Cristo é um, e Ele não divide. E aonde que eu não divido? É enxergando e respeitando o outro e vendo em Jesus a verdade. Assim também na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Quando o pensamento se afasta da realidade, todos os lados sombrios, inconscientes o inundam e o tornam totalmente irracional. Você já viu uma pessoa, ela não está aberta para dialogar? Quando a pessoa não está aberta para dialogar, você pode saber que ela está nessa crise da razão. É porque ela está iludida, ela está fechada no seu próprio umbigo, no seu próprio eu, ela está pensando só nos seus pensamentos, na sua vontade. Então você tem em casa seu marido, sua esposa, seu filho, e de repente você senta aqui para conversar. Não quero conversar, agora eu não quero conversar, não vou falar. O que é isso? É uma ilusão que a pessoa está vivendo, é uma coisa que a pessoa está passando, que a gente vai respeitar, mas depois a gente vai perceber, essa escada de Jacó, a briga, Deus está aqui, eu não sabia. A crise nos obriga a nos defrontarmos com o nosso lado tenebroso e contemplá-lo. A dificuldade. A gente vive num mundo que confunde muito a ideia de perfeição. Então a gente vai ver na espiritualidade que perfeição não significa que a gente não vai ter o lado sombrio. O que é o perfeito? O perfeito é aquele que reconhece os seus defeitos e luta para corrigir. Então, o céu está cheio de pecadores que se tornaram santos. Porque o santo, ele não é imaculado. Imaculado nós tivemos 2. Maria, a Imaculada, e Jesus, o Imaculado. Agora, sem mancha, ninguém mais. Todos nós temos nossas manchas. E a virtude da felicidade, da alegria, passa em saber quem realmente a gente é. E reconhecer que a gente é assim. Temos todos os nossos lados maravilhosos, mas cada um de nós aqui tem o seu lado sombrio. Vem aqui aquele. Hoje o padre está bem misturando as coisas. Vem aqui aquele livro O Médico e o Monstro. O médico é aquele que ajuda as pessoas, que cura as pessoas, que está ali, mas ele se tornava um monstro. Então nós temos tudo isso dentro de nós. Nós temos amor, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, então nós somos amor. Mas nós temos o lado sombrio. Quantas pessoas, você que está me acompanhando aqui, quantas pessoas você já machucou na vida?
Porque a gente tem muita facilidade em ficar preso àquilo que fazem para nós. Esse é um outro problema da crise da razão. Que a gente fica muito preso. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você viu o que fizeram comigo? Olha o que fizeram comigo. Não é justo o que fizeram comigo. Mas e o que nós fizemos para o outro? Eu tenho 46 anos. Ao longo desses 46 anos, quantas pessoas eu machuquei na minha vida com o meu lado sombrio? Com o meu nervosismo, com o meu jeito turrão de ser. O padre está fazendo a confissão pública aqui de alguns pecados. A teimosia, às vezes um pouco grossinho. Então, o que acontece? A gente não enxerga que machuca. Então, cada um aqui, você tem quantos anos? Ao longo de todos esses anos, será que você teria coragem de fazer uma lista de todas as pessoas que você machucou e que você precisa reencontrar? Reencontrar no coração? Talvez a vida não vá dar mais a oportunidade de você, como Jacó, que foi ao encontro do irmão que feriu. Ele não foi o irmão que veio atrás. Ele fugiu a primeira vez, mas depois a vida não permitiu. Deus não permitiu que ele fugisse. Ele tinha que terminar a vida enfrentando essa realidade. Então nós precisamos enfrentar esse lado sombrio do nosso coração para a gente ser realmente quem Deus quer que a gente seja. Porque às vezes a pior mentira não é aquela que a gente conta para o outro. A pior mentira é a que a gente conta para si mesmo. Essa é a pior mentira. E às vezes a gente passa uma vida tentando convencer as pessoas de que a gente é aquilo que na verdade as pessoas já perceberam que não somos e nunca vamos ser. Porque nós às vezes mentimos tão bem para nós mesmos, mas esquecemos de perguntar se as pessoas que estão em torno de nós compraram a imagem falsa que muitas vezes a gente apresenta para os outros. Essa imagem que foge de si mesmo, desse lado sombrio que Jacó enfrentou na escada do seu sonho. Esse será um caminho de cura para nosso ambiente. Se, no entanto, fugirmos da própria sombra, nós nos projetaremos nos outros que nos cercam. Então, uma vez eu fui conversar com um monge no mosteiro, e ele me falou: olha, Padre Wagner, o grande problema nosso na nossa vida são as nossas projeções. Então a gente erra, nós temos nossas limitações, o nosso lado sombrio, a gente não aceita e projeta no outro. Eu sou assim por causa de determinada situação. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu periquito. Eu sou assim por causa do meu papagaio. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Isso aí é tudo desculpa para a gente dizer: não, eu sou assim porque eu sou assim. Se tiveram coisas que aconteceram que marcaram a minha personalidade, então se tem uma marca, cicatriz não se tira. Tem cicatrizes que não tem plástica que tira. Não tem. A cicatriz não tem. Tem certas cicatrizes que não vai ter plástica que vai tirar. Tem alguns consertinhos. E às vezes a gente quer maquiar a cicatriz. E aí, às vezes, a emenda sai pior que o soneto. Então, a gente fica maquiando, mas quem está perto da gente fala: olha lá, de novo com a historinha. E às vezes você já até ouviu de pessoas próximas a você, principalmente você que tem esposa, que tem marido. Muitas vezes, na hora das confusões, a gente tem que refletir bem o que o marido fala, o que a esposa fala, porque nessas horas é que a pessoa tem a coragem de dizer e falar para nós: olha, eu sei quem você é, estou junto com você há anos, conheço o seu olhar, conheço o seu jeito de ser, e a gente tenta enganar, mas não consegue. Então,
aqui ele vai dizer: então conduziremos combates de sombras, que não levarão a lugar nenhum, mas que de algum modo terminarão em densa névoa. Fugir é isso, né? Nós envolveremos em névoa a nossa família, a empresa, a comunidade, a sociedade com nossa sombra. Se, ao contrário, através da crise nos depararmos com nossa própria verdade, então alguma coisa também se iluminará no ambiente que nos rodeia. Então podemos transmitir bem-aventurança, cura e salvação. Então eu quero terminar essa live recordando um pouco. A gente falou de Jacó, mas esse final de semana, e depois você pode ver na minha homilia de domingo, que está ali, Luz do Meu Caminho, que os santos são essas pessoas que tiveram esses momentos chaves na vida, né? Então, o momento chave na vida de São Paulo, o fariseu, um judeu rigoroso, fervoroso, cumpridor da lei, e que por causa dessa lei, o que ele fez? Ele foi até o sinédrio ali, até as autoridades religiosas, e conseguiu das autoridades religiosas uma carta que ele carregava para prender e matar cristãos. Então ele matou Santo Estevão e quantos outros cristãos que a gente não sabe, mas os Atos dos Apóstolos vai dizer: enquanto Saulo perseguia a igreja não tinha paz. Então ele tinha uma verdade, ele criou uma verdade, e a verdade para ele era: eu preciso eliminar os cristãos da face da terra porque eles estão atrapalhando o verdadeiro judaísmo. Era isso que São Paulo pensava. E não importa, eu vou apedrejar, eu vou matar, eu vou prender, porque essas pessoas são o mal. E aí ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fica cego. Então, essa imagem é bonita porque ele também entra na crise da razão. Ele tem toda a sua verdade questionada ali quando ele cai do cavalo. E depois que ele é batizado, ele volta a enxergar, e ele não é mais Saulo. Aí ele ganha um outro nome, Paulo. Então, Saulo, e olha aqui que é o significado do nome, né? Saulo significa o grande, Então, ele se sentia o grande. E quando ele é batizado, ele troca o S pelo P. Aí se torna Paulo, o pequeno. Então, quando ele era o grande, ele estava matando e destruindo uma comunidade. Mas quando ele se encontra consigo mesmo, fica cego, reconheceu que vivia na ilusão, ele se torna o pequeno, que nele Deus vai cumprir a promessa, porque quando Deus manda Ananias na casa onde Paulo estava cego para batizá-lo, Deus fala para Ananias: vai à rua direita, lá você vai encontrar Saulo, batiza-o com o nome de Paulo, porque eu tenho um grande plano para a vida deste homem. Quando ele deixa de ser grande e se torna pequeno, Deus o transforma no grande apóstolo que ele é. E assim, então, fica esse exemplo para a nossa vida. Vamos ter a coragem de reconhecer quem a gente realmente é. E vamos pedir nessa live que o Senhor nos tire de todo engano, de toda ilusão, que Ele ilumine nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que a gente possa renascer. É bonita a vida humana. O ser humano, ele tem a oportunidade de a cada dia acordar um homem novo, uma mulher nova. A cada dia. Eu, você, Hoje a gente pecou, porque diz a Bíblia que o justo, o santo, peca 7 vezes. Imagine nós. Nós já cometemos tantos erros hoje. Amanhã nós temos a oportunidade de consertar. Mas para consertar, precisamos reconhecer quem a gente é. E saber que nós não somos, às vezes, o tão perfeito quanto a gente pensa que é. Saber ouvir, saber compreender e abrir o coração para aquilo que Deus tem para nós. Então, querido irmão, querida irmã, vamos rezar então uma Ave Maria para encerrar essa live de hoje. Espero que você tenha gostado. Amanhã ela vai estar subindo no nosso canal no YouTube para que você possa encaminhar para as pessoas
que estão acompanhando o nosso canal, para você dar lá seu like, curtir, e assim a gente ir evangelizando. É importante passar essa live para as pessoas, porque acredito que muitas pessoas precisam aprender a encontrar a verdade que é Jesus, e se libertar das ilusões que às vezes a gente se enrosca na vida, que nos fazem tanto mal. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora e assim pedir a bênção de Deus em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre vós e vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A você e a sua família, uma linda e santa noite. E nós nos encontramos então no domingo, na Santa Missa, às 10 horas da manhã. Um beijo no coração de todo mundo. Boa noite.